Bom dia, pessoal. Essa aqui vai ser a nossa terceira aula sobre o gerúndio e o infinitivo, tá? Só que a gente vai se basear numa proposta da nossa coordenadora Lena. Ela sugeriu que a gente trabalhasse uma música, não é uma música qualquer, tá? Então eu vou usar ela na nossa aula de hoje. Aí o que a gente tem para a aula de hoje? Trabalhar e reconhecer o uso do gerúndio e no infinitivo. A gente vai fazer isso a partir da análise da música Andra Tutto Bene, desse cantor chamado Cristóvão, que eu não conheço, também não conhecia a música, mas a música é muito boa, tá? E a gente vai fazer o que? A gente vai analisar a música e vai responder a atividade, né? Ela tem separado em algumas partes e com um desafiozinho no final. Como vocês podem ver aqui, o slide só tem quatro figuras e uma delas é a última, né? Então vamos aqui para o slide 2. Aqui eu fiz um resumo, né? Summary, que é o que a gente chama de resumo. E eu vou dar dicas, tá? Bizus, como eu sempre faço, para como vocês perceberem fácil assim o conteúdo sem precisar lembrar das regras, ou seja, coisas práticas, tá? Para lembrar assim na hora. Então, como a gente diferencia quando o verbo está no gerúndio ou no infinitivo? Vamos lá. A primeira dica é quando a gente detecta partículas como o to, né? Que ele, antes do verbo, significa que o verbo está no infinitivo, e partículas como o ing, que indica que o verbo está no gerúndio, que é a mesma coisa do NDO no português. Ou seja, aqui no começo eu tenho a opção, a expressão I really need to go, ou seja, eu realmente preciso ir. Go é ir. Eita, eu mexi aqui no negócio. Go significa ir, só que é como se fosse vai, entendeu? Não é ir realmente propriamente dito. Agora, to go, aí sim significa o verbo ir, ok? Então, ó, tem uma partículazinha to, o verbo está no infinitivo. Aqui já é diferente, ó. Are you hiding something? Ou seja, você está escondendo alguma coisa? Quando a gente usa o verbo hide, ou seja, o verbo hide é esconde, significa esconde, tem a ver com esconde. Se eu coloquei a parte to, ele vai para o infinitivo, que é esconder. No entanto, ele colocou aqui na frase ing. Se ele colocou ing, qual é o gerúndio de esconder? Exatamente, escondendo. Simples assim essa primeira dica, beleza? Na segunda dica, a gente vai prestar atenção em palavras ou partículas que indicam outro tempo verbal. Por exemplo, quando você vê a partícula did, ela já indica que a frase está no passado. Ou seja, aqui está a expressão, né? Mas vamos dizer que a expressão começava aqui. You eat all my ice cream? Ou seja, você come todo o meu sorvete? Seria uma pergunta meio sem sentido. Só que no começo vem sempre o D&D, sempre em relação ao passado, né? Se veio o D&D no começo, você já sabe que aquilo ali não tem a ver com presente. Se ele não estivesse aqui, teria a ver com presente. A frase estaria no presente, mas como tem D&D, passado. Então, ó, did you eat all my ice cream? Ou seja, você comeu todo o meu sorvete? Simplesmente por causa desse did aqui, que significa que está aqui fazendo o papel de deixar a frase no passado, beleza? E também palavras como before, after, by, instead of and without. Ou seja, no slide passado eu disse que se você tem essas palavrinhas aqui, o verbo que vem em seguida automaticamente vem no gerúndio. Por exemplo, without knowing, I missed the morning class. Ou seja, essa frase aqui começa com without, ou seja, sem. Se ela já começa com without e logo após tem um verbo, como a gente sabe, né, aprendeu na aula passada, já vem o ing logo após isso. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem rever o material da aula passada que tem dizendo isso bem explicadinho lá, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar também. Ou seja, without knowing, I missed the morning class. Ou seja, sem saber, eu perdi a aula da manhã. Na questão 3 é aquela questãozinha lá em relação aos verbos modais. Se tem o verbo modal can,
could, may, might, must, shall, should, will, would and ought to, ou seja, os verbos modais, os que modalizam a forma como você fala, o verbo que vier depois ele não vai usar a partícula to. Por exemplo, study tem a ver com estudo. Para dizer estudar, se eu quisesse dizer estudar, eu teria que colocar to study, ou seja, eu teria que colocar to study. Mas por que eu não coloco to? Porque logo antes dele já vem o must, que é o verbo modal. Podia ser qualquer outro verbo modal, mas se ele está aqui a gente já não precisa mais do to, beleza? Aqui é a mesma coisa. To see tem a ver com ver. Ele vê, você vê, essas coisas. Para ficar ver, verbo ver, teria que ser to see, ou seja, a partícula to com o verbo see, aí seria to see, aí ver. Só que, verbo modal de novo, o que a gente faz? A gente tira a partícula to, que a gente não vai precisar dela porque já tem um verbo modalizador aqui fazendo o papel dela, entendeu? A quarta dica, assim, eu achei que não precisava escrever aqui, mas é em relação à tradução. Se você vê na tradução da música, né? Porque esse resumo que eu passei para vocês é para vocês aprenderem, pegarem as dicas básicas e rápidas assim, para lembrar do conteúdo. Se você for usar nessa atividade que eu propus aqui, para responder as questões, o que acontece? Quando você quiser identificar o verbo, se ele está no gerúndio ou no infinitivo, você simplesmente segue essas dicas aqui ou você leva em consideração a tradução, porque eu vou postar o vídeo, que é essa música aqui, eu vou postar a tradução da letra e também a letra. Eu ia postar o vídeo traduzido, né, com a legenda, só que o YouTube barrou. Como ele fez isso, eu vou ainda assim postar tanto o vídeo, quanto a letra e quanto a tradução. Daí você está em dúvida se o verbo é no infinitivo ou não, aí você olha lá a tradução do verso lá da música. Aí tem lá dizendo vai ficar. Então você sabe que lá em cima, quando você for na tradução no verso correspondente, né, você vai saber que aquilo ali está no infinitivo, que ficar, né, um exemplo. Então, vamos aqui pro exercício, né, que eu separei em 4 partes, tá? Eu separei na análise da música, eu separei em gramática, perguntas subjetivas e um desafio. Na análise da música, eu preciso que vocês ouçam a música, prestem atenção na letra, porque essa música ela não foi feita aleatoriamente assim, por emoções e tudo. Ela foi feita com base na situação em que o mundo está passando atualmente, entendeu? Ou seja, essa questão do coronavírus, isolamento social, beleza? Aí aqui você vem e responde a perguntinha: quais os benefícios que essa música pode trazer para quem a ouve, levando em consideração o contexto mundial atual? Ou seja, você tem a sua resposta, você tem a sua perspectiva, não tem resposta certa ou errada, entendeu? Eu quero que vocês respondam ela do jeito que vocês entenderem melhor. Em relação à gramática, eu preciso que vocês encontrem na música, na letra da música, e copiem, claro, 4 versos no mínimo, que indiquem um gerúndio ou infinitivo. Ou seja, você pode colocar 2 versos que indicam gerúndio e 2 o infinitivo, 1 de gerúndio, 3 de infinitivo, 3 de gerúndio e 1 de infinitivo. Aí é o gosto de vocês, mas tem que ser 4 versos no total, beleza? Aí como é que a gente descobre se está no gerúndio ou no infinitivo? Usando essas dicasinhas que eu dei aqui, tá? Simples assim. Na 3 são as perguntas subjetivas. É como a 1, só que a 1 é relacionada à música e a 3 é relacionada ao tema da música e não à música em si. Aí essas duas perguntas. Você concorda com o isolamento social proposto pelos governos ao redor do mundo? Caso sim ou não, explique seu ponto de vista. E na segunda perguntinha, qual o papel dos sentimentos, como por exemplo a empatia, o amor pelo próximo, nesse momento de isolamento social? Aí você dá a sua opinião. Claro que também existem outros sentimentos, né? E a 4 é sobre o desafio que eu propus, que é o quê? Você vai dar uma olhadinha na música, depois de ouvir, você ouve de novo, vê o clipe, olha a letra da música e você vai procurar na letra da música
versos que indicam positividade, ou seja, expressões que indiquem que as coisas vão dar certo, positividade, vocês sabem. E vocês vão postar essa expressão em alguma rede social que vocês acharem melhor. Pode ser qualquer uma. Daí, mas professor, gostei da música inteira. Então poste a música inteira. Professor, gostei do estrofe inteiro. Poste o estrofe inteiro ou só o verso mesmo. Entendeu? O importante é que você identifique na música algo que... uma frase que você vê que é muito boa, assim, em relação a good vibes, entendeu? Uma coisa muito boa. Aí você vai lá, separa e coloca hashtagzinha, sei lá. Hashtag estudo domiciliar. Hashtag JCA. Aí o que eu quero que vocês façam? Então, vocês vão copiar, né, essas perguntas, responder no caderninho de vocês, vão mandar foto da atividade. E em relação ao desafio, vocês vão tirar print. Beleza? Simples assim. E essa é a atividade de hoje, tá? Stay safe, good work. Se Deus quiser, a gente se vê depois desse isolamento social aí com todo mundo bem saudável, tá? Até mais, galera.